Os aeroportos estão entre os ambientes mais controlados e cheios de regras do planeta. Cada superfície, cada área restrita e cada procedimento teve criação com uma ideia muito clara em mente. As máquinas que operam ali não dão segunda chance. Se alguém entra no lugar errado, no momento errado, elas podem matar sem hesitar. Número 1. Pegando carona no jato. A praia de Marro, na ilha de Sint Maarten, é uma das faixas de areia mais fotografadas do Caribe. E isso não acontece exatamente por causa da beleza da praia. O Aeroporto Internacional Princesa Juliana fica bem na extremidade leste da praia, e a pista começa tão perto da água que os aviões pousando passam a apenas alguns metros acima da cabeça de quem está ali, parado na areia. Mas as aeronaves que decolam fazem algo diferente. Elas se alinham com os motores apontados diretamente para a cerca de arame que separa a pista da estrada pública. E quando os pilotos aumentam a potência dos motores para a decolagem, tudo que está atrás daquela cerca é atingido por algo parecido com um furacão concentrado. E essa é justamente a atração. A brincadeira perigosa do jato em Marro Beach já apareceu em filmagens milhares de vezes. Ela tem comunidades de fãs, vídeos espalhados pela internet e até um tipo próprio de turismo. As pessoas se aproximam da cerca, seguram o arame com força e deixam o vento dos aviões jogá-las para trás. As placas na própria cerca avisam, com palavras bem diretas, que o jato de ar dos motores pode causar ferimentos graves e morte. As autoridades já tinham alertado sobre isso várias vezes. Mas nada disso impediu as pessoas de continuarem tentando. No dia 12 de julho de 2017, uma turista de 57 anos da Nova Zelândia estava naquela cerca com parentes durante uma viagem de férias pelo Caribe. Um grande avião se alinhou na pista 10 e começou a aumentar a potência dos motores para decolar. Ela segurou a cerca junto com outros turistas enquanto a força dos motores crescia. Areia, pequenas pedras e ar comprimido atingiram o grupo com força extrema. Algumas pessoas soltaram a cerca e acabaram empurradas para trás. Ela segurou por um instante a mais. Quando perdeu a força nas mãos, o jato de ar a arremessou pela estrada estreita e ela bateu contra uma barreira baixa de concreto. Ela perdeu a consciência ainda no local. Os paramédicos a levaram para o centro médico de Sint Maarten, mas ela morreu por causa de um ferimento fatal na cabeça. A polícia abriu uma investigação de rotina, mas não encontrou motivo para apresentar acusações. Os avisos já estavam ali, e ela havia decidido segurar a cerca mesmo assim. Depois do ocorrido, um representante do turismo reconheceu que a família sabia que aquilo era perigoso, mas ainda assim decidiu participar. Marro Beach continua atraindo multidões para perto da cerca. A placa que alerta sobre risco de morte continua lá. E os jatos continuam decolando pela pista 10 várias vezes ao dia. Número 2. A selfie na pista. Clarissa Marquecho tinha 17 anos. Nítia Mendoza tinha 18. As duas eram amigas da região de Chinipas, no estado de Chihuahua, no México, e no dia 25 de março de 2017, acompanharam corridas de cavalos e a movimentação de aeronaves em uma pista rural perto de um hipódromo local. A pista era de terra, improvisada, e estava movimentada tanto pelas corridas quanto pelos aviões leves que pousavam e decolavam. O clima era de festa e as pessoas estavam com os celulares nas mãos. As duas jovens subiram na caçamba de uma caminhonete estacionada muito perto da área de pouso. Em pé dentro da caçamba, levantaram os celulares e tentaram enquadrar a cena, querendo usar o avião que se aproximava como fundo dramático para uma selfie em vídeo. A aeronave vinha em aproximação final. O som dos alto-falantes, da multidão e das corridas ajudava a encobrir parcialmente o barulho do motor. Algumas pessoas próximas perceberam o que estava prestes a acontecer. Espectadores gritaram para que elas se abaixassem, mas as meninas continuaram em pé, concentradas nos celulares, olhando para a câmera em vez de olhar para o avião que se aproximava. A aeronave desceu seguindo a trajetória de pouso sobre a pista. A asa estava mais baixa do que a altura em que elas se encontravam na caçamba. A asa atingiu as duas na cabeça. O impacto aconteceu de forma imediata e fatal. O avião continuou pela pista, enquanto a multidão começou a gritar e correu em direção à caminhonete.
Clarissa e Nietzsche acabaram declaradas mortas no local. Não havia possibilidade de reanimação. As autoridades locais trataram o caso como um acidente trágico ligado ao comportamento inseguro de espectadores perto de uma pista ativa. Nenhuma intenção criminosa teve atribuição ao piloto, que não tinha como prever que duas pessoas estariam em pé, na altura da asa, dentro da área de pouso. Depois, autoridades afirmaram que as jovens não perceberam que um avião estava descendo e que a asa da aeronave as atingiu, causando as mortes. Os alertas tinham sido dados por pessoas ao redor. Eles acabaram ignorados por causa de um vídeo. Número 3. O carregador de bagagens. Germaine Thompson tinha 26 anos. Ela trabalhava como agente de bagagem para a Get Airline Ground Support, atendendo voos da Frontier Airlines no Aeroporto Internacional Louis Armstrong, em Nova Orleans. A família a descrevia como uma pessoa cheia de energia e dedicada. Ela havia jogado basquete no ensino médio e tinha orgulho do trabalho que fazia na área de rampa. Na noite de 30 de agosto de 2022, Germaine estava no pátio descarregando malas de uma aeronave que tinha acabado de chegar. Ela trabalhava ao lado de uma esteira móvel, usada para transferir bagagens entre o avião e os carrinhos. Esse tipo de equipamento é relativamente simples. Uma esteira sobre rodas, inclinada para alcançar a porta do compartimento de carga da aeronave. Mas também é uma máquina com partes móveis expostas, funcionando em velocidade, e o treinamento de segurança em rampa é muito claro sobre isso. Prenda roupas soltas, prenda cabelos longos e fique longe dos roletes. Essas não são regras escondidas em algum manual esquecido. São algumas das primeiras orientações que um novo trabalhador de rampa aprende. Germaine se inclinou para alcançar malas que estavam mais ao fundo no compartimento de carga. Uma parte do cabelo dela encostou na esteira em movimento. Em um instante, o cabelo ficou preso em um dos roletes e a máquina continuou funcionando. Colegas que viram o que aconteceu correram para acionar as paradas de emergência e tentar soltá-la, mas os ferimentos já eram muito graves. Os paramédicos fizeram o possível para estabilizá-la e a levaram ao hospital. Ela acabou declarada morta pouco depois de chegar. A causa correspondeu a um trauma fatal na cabeça e no pescoço provocado pelo mecanismo do equipamento. A GAT, a Frontier e os responsáveis pelo aeroporto divulgaram comunicados lamentando a morte e afirmando que colaborariam com as investigações. As autoridades de segurança ocupacional abriram uma investigação formal. A mãe de Germaine disse a repórteres que a filha amava o basquete e o trabalho na rampa, e que a família estava sem palavras. Autoridades do aeroporto chamaram o caso de uma tragédia devastadora para toda a comunidade aeroportuária. Também representou um exemplo doloroso do tipo de acidente que as regras sobre prender o cabelo existem justamente para evitar. Número 4. Avisada 3 vezes. No dia 31 de dezembro de 2022, uma agente de rampa trabalhava em um jato regional Embraer E-175 da Envoy Air, no aeroporto regional de Montgomery, no Alabama. A aeronave tinha acabado de chegar e estava estacionando no portão. Ela fazia parte da equipe de solo responsável pelo voo, realizando tarefas comuns de carregamento de bagagens e orientação em solo, o tipo de trabalho feito em aeroportos regionais dezenas de vezes por dia. Antes da chegada da aeronave, a equipe de rampa participou de uma reunião de segurança. As instruções estavam claras: não se aproxime da aeronave até que os motores estejam desligados e a luz rotativa de sinalização esteja apagada. Essas duas condições, motor desligado e luz apagada, são um sinal universal de que é seguro se aproximar de um avião. Até que as duas sejam confirmadas, os motores ainda podem estar funcionando, e a entrada de ar de um motor a jato em funcionamento, quando vista de perto, gera uma força de sucção forte o bastante para derrubar uma pessoa. A aeronave parou e acionou o freio de estacionamento. Um dos motores continuava ligado. A luz de sinalização ainda estava acesa. Imagens de vigilância e relatórios de investigação documentaram o que aconteceu em seguida. A agente caminhou em direção à parte dianteira da aeronave, perto do motor que ainda operava, apesar da luz ativa, e apesar de ter recebido orientação para permanecer afastada. Um colega, ao perceber que ela estava perigosamente próxima, tentou gesticular para que ela recuasse. Ela entrou na zona de sucção. O motor a puxou para dentro da entrada de ar.
Os ferimentos aconteceram de forma imediata e fatal. A tripulação na cabine sentiu uma forte vibração e o motor parou inesperadamente. A equipe de rampa chamou os serviços de emergência, mas não havia mais nada a fazer. Uma investigação federal reconstituiu a sequência dos acontecimentos. A reunião de segurança tinha acontecido. A luz de sinalização estava visível e pelo menos um colega tentou avisá-la para voltar. Investigadores passaram a usar o caso como referência de treinamento para equipes de rampa em todo o setor. A companhia aérea suspendeu temporariamente as operações em Montgomery e revisou seus procedimentos de segurança em solo. A conclusão da investigação ficou direta. Ela havia recebido aviso. Os sinais de alerta estavam ativos. Mesmo assim, a aproximação aconteceu. Número 5. O disco da hélice. No dia 19 de agosto de 2022, um trabalhador de atendimento em solo, de 48 anos, estava de serviço no aeroporto de Beloyarsk, no Okrug Autônomo de Khanty-Mansi, na Rússia. Ele prestava suporte a um voo da UTAIR com um Antonov An-24, que se preparava para partir rumo a Berezovo. O Antonov An-24 é um turbo-hélice bimotor da era soviética, um verdadeiro cavalo de batalha da aviação regional russa, com duas grandes hélices movidas por motores instalados nas asas. Quando esses motores estão funcionando, as hélices giram rápido o suficiente para parecerem quase invisíveis. A área circular cortada por essas pás é conhecida como arco da hélice, e todo o treinamento de segurança em solo da aviação trata essa zona como um espaço proibido para funcionários. Depois da partida dos motores, a tarefa do trabalhador era retirar os calços ou apoios colocados sob a aeronave durante o estacionamento. Isso é uma rotina. Muitas vezes, os motores já estão funcionando quando esse trabalho é feito, porque, em aeronaves turbohélice, a partida dos motores pode acontecer antes das verificações finais em solo serem concluídas. O procedimento é conhecido, e o caminho seguro ao redor de uma hélice em funcionamento é definido tanto pelo treinamento quanto pelo próprio formato da aeronave. Ele caminhou sob a asa para retirar os apoios. Em um momento de erro de julgamento, talvez por distração, talvez por uma falha de percepção espacial, depois de anos repetindo a mesma rotina, ele avançou além do limite seguro e entrou no arco da hélice. As pás o atingiram na cabeça e na parte superior do corpo. A companhia aérea afirmou depois que os ferimentos eram incompatíveis com a vida. Ele morreu no local. Colegas presenciaram o impacto e chamaram os serviços de emergência. Os socorristas apenas confirmaram a morte. Autoridades russas de aviação e a própria companhia abriram uma investigação de segurança. A empresa divulgou um comunicado reconhecendo o ocorrido e confirmando a causa. A zona de risco ao redor de uma hélice em funcionamento é uma das primeiras coisas que qualquer trabalhador de solo aprende na aviação. Ele quase certamente já havia retirado apoios perto de motores ligados centenas de vezes antes. A familiaridade com a rotina, somada a um passo além do limite, representou toda a diferença. Número 6. Dentro do motor na noite de Ano Novo. Kyler Effinger tinha 30 anos e era de Park City, Utah. Ele não era funcionário do aeroporto, também não era passageiro com bilhete. Na noite de 1º de janeiro de 2024, a polícia do Aeroporto Internacional de Salt Lake City já havia tido contato com ele mais cedo, durante uma verificação de bem-estar. Relatos o descreveram como paranoico e visivelmente perturbado. Algo estava errado, e as pessoas ao redor perceberam. Por volta das 9 horas da noite, um alarme de saída de emergência teve acionamento dentro do terminal. Imagens de segurança mostraram uma pessoa sozinha, Kyler, forçando a passagem por uma porta com alarme e correndo para a área operacional do aeroporto, em condições de neve e escuridão. A polícia recebeu o aviso imediatamente. Do outro lado do aeroporto, uma aeronave comercial estava na área de degelo, recebendo pulverização antes da partida, com os motores em funcionamento. Kyler correu em direção a ela. Ele atravessou cercas de segurança, áreas restritas sinalizadas e regiões ativas do pátio. Funcionários de solo que trabalhavam na operação de degelo o viram entrando na área de trabalho. Antes que alguém conseguisse alcançá-lo, ele chegou até a aeronave e entrou na entrada de ar do motor. Os ferimentos aconteceram de forma imediata e fatal. Equipes da polícia e dos bombeiros chegaram e encontraram Kyler já sem vida. A Administração Federal de Aviação
e várias outras agências abriram investigações focadas em duas perguntas: o que levou Kyler até aquele motor e como uma pessoa em aparente crise de saúde mental conseguiu avançar tanto dentro de um aeroporto protegido antes de ser interceptada. Autoridades descreveram o caso como trágico e extremamente incomum. As falhas de segurança que ele explorou, incluindo uma saída com alarme que ele atravessou mesmo assim, e cercas que não conseguiram detê-lo a tempo, passaram a ser analisadas em revisões posteriores. Kyler Effinger tinha 30 anos. Quando a polícia o alcançou naquela noite, a sequência de seus últimos momentos já havia começado horas antes, durante aquela verificação de bem-estar. Se uma resposta diferente naquele momento poderia ter mudado o que aconteceu na neve, do lado de fora do portão 6, é uma pergunta que a investigação não conseguiu responder completamente. Um trabalhador de solo que avançou cerca de 60 centímetros além da linha segura. Um homem em crise que atravessou uma porta de segurança e continuou correndo. Um desconhecido que conseguiu chegar até um motor ligado no pátio de partida. As máquinas nesses casos não falharam. Os avisos existiam. As barreiras estavam no lugar. Cada uma dessas mortes aconteceu no espaço entre aquilo que o sistema de segurança consegue impedir e aquilo que uma pessoa escolhe fazer, ou, em um dos casos, aquilo que uma pessoa em crise acabou levada a fazer. Se essas histórias fizeram você pensar duas vezes antes de ignorar uma placa de aviso por aí, então esse é exatamente o ponto. Inscreva-se, deixe seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo.